Dando seguimento ao Seminário de Prática 1, discutiremos sobre PCC, ou seja, a prática como componente curricular, e também abordaremos sobre a importância da reflexão na vida do educador. Antes disso, vamos descobrir qual é a relação existente entre a prática e a teoria. Por acaso, você já imaginou a prática pedagógica sem um embasamento teórico? Certamente que isso seria uma loucura, pois cada educador agiria de acordo com suas concepções acerca do ensinamento. Além disso, as metodologias adotadas poderiam não surtir o efeito esperado, deixando muitos alunos no meio do caminho. As teorias vêm ao encontro de observações que marcam o mundo da educação. Pensemos um pouco. Por exemplo, o que seria da prática pedagógica sem o arcabouço teórico de Jean Piaget, Vygotsky, que foram indispensáveis no estudo das teorias de desenvolvimento? Enfim, há muitos outros nomes que contribuíram para isso. Mas, para que servem os pensamentos teóricos na praxis educacional? A resposta é a seguinte: os professores precisam entender as diferentes concepções sobre a aprendizagem. Além disso, outro benefício que a base teórica proporciona ao educador é o poder de buscar a compreensão da pedagogia vigente de maneira que ela consiga ser observada, estudada e modificada pelos agentes, os professores, caso seja necessário. É importante ressaltar que quando há a aproximação da teoria à prática, os educadores se veem diante de novas possibilidades, que visam o surgimento de novas práticas de ensino. Essa adequação é imprescindível para a assimilação mais efetiva por parte dos alunos. A prática pedagógica eficaz é resultado de uma abordagem teórica muito rica, ocasionada por uma pesquisa gradativa e pela aplicação de determinados conceitos no dia a dia do educador. É importante salientar que o educador só pode ensinar de fato depois de obter o conhecimento necessário para os seus alunos. O estudo e o embasamento nas várias teorias da educação e do desenvolvimento dão origem a essa habilidade de conhecer e transmitir os conteúdos por meio de métodos e técnicas que visam o aprendizado do aluno. Embora não exista um sem o outro, é importante salientar que a separação entre a teoria e a prática se faz necessária. Isso se explica pela compreensão que professores devem ter do aspecto teórico e, a partir disso, dar condições de estabelecer o seu fazer pedagógico. Isso significa, por exemplo, buscar no embasamento teórico as diretrizes ideais para o ensino, mas sem se desamarrar das condições impostas pela realidade de cada escola ou região. Usa-se a teoria e sua aplicabilidade de acordo com o que é possível no cotidiano do aluno, do educador e também da instituição. Vale salientar que quando um educador compreende o aspecto teórico e usa isso para aplicação na prática pedagógica com seus alunos, a possibilidade, a partir disso, de promover transformação é enorme. Educar por meio de fundamentações é essencial para formarmos cidadãos esclarecidos e estimular neles a consciência do seu lugar no mundo. Desse modo, a aproximação entre a teoria e a prática nos mostra grandes horizontes que nos possibilitam buscar novas práticas de ensino que facilitem a aprendizagem dos educandos. Ao longo desses 39 anos de sala de aula, algo de muito importante eu aprendi, que teoria sem prática, ela não existe. Então, no dia a dia em sala de aula, eu busco muito tentar mostrar para o meu aluno e a questão da prática, como é que eu vou funcionar essa prática? Eu tenho que despertar no meu aluno o interesse pelaquele conteúdo que eu estou trabalhando. Para isso é necessário que eu fique muito próximo do meu aluno. Chegar junto com ele, conversar, procurar conhecer o meu aluno. A partir desse conhecimento, eu vou conseguir motivar ele a trabalhar aquele conteúdo.
No caso da minha disciplina, que eu não posso simplesmente chegar lá e mandar ler. Eu tenho que aproveitar muito do conhecimento que o meu aluno traz. Eu não posso, em hipótese nenhuma, achar que eu sou a professora, que eu sei, que eu estou ali para ensinar. Ao contrário, eu tenho que interagir com o meu aluno e aprender um pouquinho com ele. E com relação às práticas em sala de aula, essa prática ela é ampla, porque cada disciplina ela vai exigir uma prática diferente dentro daquilo que se está trabalhando. Então, nada mais importante do que eu pedir para o meu aluno trazer um tema para a sala de aula e, a partir dali, eu trabalhar aquele conteúdo. A partir do momento que o professor consegue entender a diferença entre teoria e prática e consegue entender mais ainda a relação entre as duas, acontece a ação e reflexão, que o educador deve construir quanto indivíduo em pleno estado de mudança. O educador somente poderá ensinar quando aprender, e para isso é preciso ter conhecimento, que é adquirido com diálogo, troca de experiência e inclusive a pesquisa científica. A expressão professor reflexivo, a partir dos anos 90, tomou conta do cenário nacional, confundindo-se inclusive a reflexão, quanto ao atributo de todo ser humano, com o movimento de entendimento do trabalho dos professores. O questionamento que se faz é o seguinte: que tipo de reflexão deve ter o professor em serviço? Ele deve refletir na ação, deve refletir sobre a ação, deve refletir sobre a reflexão na ação, ou ser um intelectual crítico da própria prática? Será que a reflexão subjetiva do professor em qualquer dessas concepções resolve o problema da prática educativa na atualidade? Entendemos que a reflexão na atividade docente não pode ser uma prerrogativa ou um encargo particular do professor. Ela deve ser um processo intersubjetivo, assim como não podemos renegar os saberes docentes e experiências a um plano inferior, em qualquer prática educativa que se disponha a valorizar o trabalho do professor e respeitar o próprio ser humano. A maioria dos educadores, devido à falta de tempo ou por algum outro motivo, deixam de fazer algo que é importante para a sua prática diária, que é o ato de refletir. Essa atitude ajuda o professor a diagnosticar sua forma de ensinar. Pensar é começar a mudar. Quem não reflete sobre o que faz, acomoda-se, repete erros e não se mostra um bom profissional. O professor deve refletir para entender o seu aluno, para mudar algo que não está dando certo, para conhecer novas metodologias e, enfim, para aprender novas tecnologias. No caso do professor, isso assume conotação mais grave. Ele lida com gente, crianças e jovens que podem ser afetados por uma conduta inadequada e conceitos errôneos. O professor prático-reflexivo nunca se satisfaz com sua prática. Jamais a julga perfeita, concluída, sem possibilidade de aprimoramento. Está sempre em contato com outros profissionais, lê, observa, analisa para dar um suporte ao seu educando, sujeito e objeto de sua ação docente. Se isso sempre foi verdade e exigência, hoje, mais do que nunca, não atualizar-se é estagnar e retroceder. Exigências da tecnologia e do mercado de trabalho são tantas e tão rápidas que o profissional pode ser pego de surpresa em sua prática cotidiana. Notícias, fatos, mudanças podem chegar à sala de aula pela boca dos alunos sem que o professor tome conhecimento. Isso tudo por conta da internet e os seus meios de comunicação tão ágeis que, às vezes, o aluno fica bem mais informado que o seu professor. Cada aluno tem sua forma de aprender e o seu tempo de aprendizado, cabendo ao professor, através da prática da reflexão, identificar a forma de aprendizado e o tempo de cada aluno, é claro. No passado, os professores ensinavam de uma forma tradicional. Era uma mesma metodologia com todos os alunos. O professor não buscava informações sobre novas metodologias para, assim, agregar novos conhecimentos para somar à sua prática diária. Normalmente, as reflexões psicológicas são efetuadas pelas pessoas que pensam e questionam. A reflexão psicológica é muitas vezes utilizada na filosofia. Refletir é pensar, abordar um tema que nos intriga por vezes.
Nesse sentido, o professor é um pensador constante, um investigador que tem por obrigação buscar novas metodologias de ensino para facilitar o aprendizado de seus educandos. Sendo assim, é preciso defender um processo de formação de professores em que as escolas sejam concebidas como uma instituição essencial para o desenvolvimento de uma democracia crítica e também para a defesa dos professores como intelectuais que combinam a reflexão e a prática, a serviço da educação dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos. O mundo evolui em uma velocidade assustadora. E o professor tem que estar atento a essa evolução, refletindo e repensando sua prática diária, dentro e fora da sala de aula, para que os seus alunos não sejam prejudicados na aquisição dos seus conhecimentos básicos. Mas o fato de ter consciência sobre sua própria situação não transforma a situação. A reflexão sobre a prática só é verdadeiramente consumada quando há a decisão objetiva de ruptura e novos compromissos. É na prática que a reflexão crítica se concretiza de verdade. Agora que já compreendemos o real valor entre teoria e prática e discutimos sobre a formação em prática reflexiva, abordaremos a importância da pesquisa para o professor de educação básica. A pesquisa é a parte integrante do processo de formação da consciência crítica, que sempre começa pela capacidade de questionar. Da mesma forma que educar não é um processo que se faz aos pedaços, ou em momentos e em condições cômodas. A pesquisa precisa também tornar-se atividade cotidiana, na qual se vê com olhos abertos, vendo o mundo criticamente, não apenas quando é interessante, mas sempre e em todo lugar. A pesquisa é como um princípio educativo na atuação pedagógica de professores de educação infantil e ensino fundamental. O educar pela pesquisa promove a reconstrução do conhecimento, possibilitando aprendizados que superam a mera reprodução de informações e conteúdos escolares. A pesquisa em educação contribui para a formação inicial e continuada dos professores, podendo ser usadas como instrumento de reflexão da sua prática, para transformá-la, visando assim a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Essa metodologia não ocorre ainda com frequência na prática das instituições de ensino da educação básica. Porém, quando o ambiente de valorização de pesquisa é experimentado, resultados positivos aparecem, repercutindo a sua importância no contexto escolar. A dor é pesquisar, buscar novos conhecimentos que discute teses e teorias e vai ao encontro de novas respostas, que por sua vez gera mais perguntas. Já que abordamos a respeito da importância da pesquisa do professor de educação básica, iremos agora fazer um apanhamento, um resumo ou uma síntese entre o poder da experiência e do ato de sonhar, frisando o quanto é importante a experiência para o professor. É certo que a rotina dentro de uma sala de aula pode trazer diversas surpresas para um educador, sejam elas agradáveis ou não. Por esta razão, existe uma necessidade do professor ir acumulando durante sua trajetória buscas constantes e contínuas para o seu desenvolvimento profissional. Este atuante da educação, que além de trazer para seus alunos um método e conteúdos, pode ser um sonhador, a fim de almejar transformações positivas, benéficas, para aprimorar dentro da instituição da qual ele atua, e também contribuir para a formação do aprendizado, performance e cultura de novos cidadãos. São diversas as experiências, dentre elas temos a troca de saberes com os seus colegas de trabalho e demais funcionários. Como instrutor, ele pode auxiliar, incentivar, estar apto
para descobrir as dificuldades e obstáculos que interferem no desenrolar de cada aluno. Saber adequar a cada turma um método e conteúdo, não ultrapassando e também não deixando a desejar. Quando existe dentro deste profissional alvos e sonhos coletivos, ele busca aprimorar, evoluir, pensa em diversas táticas e isso contribui para a expansão de seus projetos e facilita ainda na sua atuação diária, pois onde existe sonho, existe a vontade de fazer, de mudar e o prazer ao partilhar e adquirir os teus conhecimentos. Essas experiências são cultivadas desde o primeiro contato que o professor possui antes e após a sua formação. Dentro da sala, ele vai deparar-se com diversas situações. Alunos interessados, críticos, desmotivados, alguns que bastante argumentam, outros curiosos, e demais conflitos diários que ele deverá trazer soluções para conseguir elaborar seus planos e dar prosseguimento em sua aula. Experiências cotidianas, familiares e formais servirá de grande valia para o seu trabalho. Trata-se da experiência da pré-docência, docência e coletiva. Agora, iremos desenvolver a temática sobre as concepções da prática como componente curricular, a partir dos modelos de formação docente e de pesquisas educacionais que culminaram no surgimento e na implementação da prática como componente curricular nos cursos de licenciatura. Percebe-se que a legislação DGLDB de 1996 vem trazendo modificações a respeito da concepção e relevância da prática na formação inicial de professores. Inicialmente, considerava a prática apenas no âmbito do ensino, com situações de exercício docente em um curso, relacionada com o estágio curricular supervisionado e entendida como prática de ensino. Em 1997, é defendida a associação entre teorias e práticas, sendo a prática de ensino o elemento articulador entre formação teórica e prática pedagógica. As contribuições do movimento da profissionalização docente, que se iniciou nos anos 1980, referem-se principalmente na concepção de ensino como uma atividade profissional, apoiada em um sólido repertório de conhecimentos. A partir de 2001, surge então uma nova concepção de prática, relacionada a diversos espaços e processos formativos, entendendo que a prática deveria estar presente em todo o curso, e não somente nos momentos de estágio com a vivência profissional. Foi introduzido o conceito de prática como componente curricular. A prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Sendo a prática um trabalho consciente, ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica. Por meio dessas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática, sendo componente curricular, podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do trabalho pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Dando continuidade, ressaltamos sobre a implantação da prática como componente curricular, a partir das diretrizes curriculares nacionais.
Então, destacamos a resolução CNE/CP número 2, de fevereiro de 2002, e a resolução CNE-CP número 2, de 9 de junho de 2015. Sendo assim, a resolução CNE/CP número 2 de 2002 institui a duração e a carga horária mínima de 2.800 horas para os cursos de licenciatura, explicitando o foco da relação teoria e prática, compreendendo que haja, no mínimo, 400 horas de prática como componente curricular, 400 horas de estágio supervisionado no início da segunda metade do curso, 1.800 horas de aulas de conteúdo curricular de natureza científica cultural e 200 horas de outras formas de atividades acadêmicas científico-culturais. Anos depois, vemos a resolução CNE/CP número 2, de 2015, que institui diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica. No artigo 13, diz que os cursos terão no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, com duração mínima de 8 semestres ou 4 anos, compreendendo que haja 400 horas de prática de componente curricular distribuídas ao longo do processo formativo, 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado na área de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, de acordo com o projeto do curso. Pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas, 200 horas de atividades teóricas práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesses dos alunos, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão, da monitoria e entre outras, tudo de acordo com o seu curso. E sobre os seus formatos, o PCC pode ser apresentado em diversos modelos, mas isso não significa que tudo é possível. É necessário compreender seus fundamentos e objetivos para que, a partir daí, cada contexto se possa executar diferentes soluções curriculares. Portanto, o formato das disciplinas que contam horas de PCC, que inclui atividades de caráter prático, podem ser contabilizadas, porém, o mesmo não acontece com as disciplinas relacionadas ao conteúdo técnico científico. E para implementar o PCC no currículo de formação do professor, pode-se ainda tanto criar novas disciplinas ou adaptar as já existentes. Isso fica a critério da necessidade de cada instituição, planejado de acordo com o projeto político-pedagógico do curso. Nas DCNs, para a formação de professores de educação básica, traz a flexibilidade necessária para que cada instituição construa projetos inovadores e próprios, os quais devem integrar os ideais presentes no documento, que devem articular dimensões teóricas e práticas, tendo como a função propor possibilidades de reflexões coletivas e individuais sobre a situação de ensino-aprendizagem. Portanto, dando continuidade ao que foi explicado pela nossa colega Joyce, vamos seguir para o tema. Como o PCC contribui para a formação de professores? Uma formação impregnada pela PCC desde o começo do curso poderá auxiliar o futuro professor a se aproximar do ambiente educativo e do contexto escolar concreto. A inclusão da PCC neste processo significa novos desafios no horizonte da formação e de sua integração ao campo profissional. O papel da PCC na formação dos estudantes está vinculada ao de uma atividade que deve ser produzida e aplicada na compreensão de determinado conteúdo escolar. No seu entendimento, seria preciso atividades organizadas, apresentadas e distribuídas nas escolas para melhor tratamento do conteúdo, junto com um pequeno manual explicativo para ver como funcionam na prática.
A PCC é vista na formação fortemente atrelada à transposição didática das disciplinas do curso. A PCC é uma forma de articular os diferentes saberes docentes da formação profissional, disciplinas, curriculares e experiências, já que permite a comunicação entre professores universitários, licenciados e professores que atuam junto aos escolares. Esses agentes mobilizam os diversos saberes ao longo da formação e carreira profissional, com rotas que permitem revisitá-los nesse processo, inclusive por meio de contatos com professores das diferentes fases profissionais. Essa é uma parte bastante interessante. Segundo Schumann, são 7 no mínimo as categorias da base de conhecimentos do professor. Primeiro, conhecimento do conteúdo. Segundo, conhecimento pedagógico, conhecimento didático geral. Terceiro, conhecimento do currículo, considerado como especial domínio dos materiais e dos programas que servem como ferramentas para o ofício do docente. Quarto, o conhecimento dos alunos e da aprendizagem. Quinto, conhecimento dos contextos educativos. Sexto, conhecimento didático do conteúdo. E, por último, sétimo, conhecimento dos objetivos, as finalidades e os valores educativos e de seus fundamentos filosóficos e históricos. E concluindo o nosso seminário, irei falar agora sobre a relação entre o estágio curricular e a PCC. Ao utilizar um instrumento que sirva de mediador na formação docente, espera-se que a integração da PCC, que é a prática como componente curricular, com o estágio supervisionado, seja capaz de reunir circunstâncias ou requisitos para a elaboração de práticas pedagógicas que ampliem os saberes docentes na busca pela competência e o resgate da prática como referência da formação profissional constituída e superar a indistinção entre a PCC e o estágio. Além do aspecto da transferência didática dos conteúdos, a PCC pode tratar da percepção da docência, dispondo de atividades que gerem discussão e abranjam órgãos públicos como Secretaria de Educação, ONGs, sindicatos, etc. Considerando que o licenciado submetido a esses fatores que circundam a PCC terá proximidade da realidade educacional e do ambiente escolar, como um perceber extensivo e uma compreensão esclarecedora da perspectiva docente, meditando sobre a funcionalidade de sua prática, podendo fazer experimentos expressivos em seu estágio supervisionado. É essencial que a compreensão da importância da PCC na formação acadêmica, seus desafios e possibilidades nesse meio, cumpram a finalidade do seu verdadeiro representar, ético e moral. Vimos aqui um pouco sobre a importância de ser um professor reflexivo e as contribuições da PCC para a nossa formação. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. Agora, estamos abertos a quaisquer questionamentos. Obrigada pela atenção.